Olá! Planejar, criar e executar projetos de comunicação para ambientes digitais, como websites, redes sociais e dispositivos móveis, além de conteúdo audiovisual e estratégias de marketing digital. O comunicador digital é um profissional que atua nas áreas de tecnologia da informação, marketing, gestão, comunicação e artes. E esse é o tema do Conexão Profissões de hoje. Você vai ficar por dentro das áreas de atuação e vai saber mais sobre o curso ofertado pela Unicinos. E nós recebemos alguns convidados aqui no estúdio que vão nos trazer mais informações. Estão conosco Daniel Bittencourt, coordenador do curso de comunicação digital da Unicinos. Olá, tudo bem? Tudo bem. E também o professor Guilherme da Silva Caon. Olá, professor, tudo bem? Tudo bem. E você quer saber mais sobre esse assunto? Esse é o Conexão Profissões de hoje. O Conexão Profissões de hoje começa falando sobre a rotina de trabalho de uma egressa do curso de Comunicação Digital da Unicinos, que atua como atendente publicitária em uma agência de comunicação em Novo Hamburgo. Você também vai entender qual é o diferencial de uma empresa que possui no quadro de funcionários um comunicador digital. Confira! Eu comecei como estagiária em social media, redes sociais. Trabalhei por uns 2 anos nessa área, até eu começar na área de atendimento. Eu fiz estágios em outras agências, fiz estágio na TV Unicinos também, como social media, e hoje eu estou na área de atendimento. O que eu faço, então, eu eu tenho contato com o cliente, eu faço atendimento ao cliente, onde eu cuido de contas, eu tenho contas, tem outros atendimentos que também tem outras contas, então eu tenho meus clientes de várias áreas, tenho de área de edição de jornal automobilístico, tenho de concessionárias, tenho clientes de loja virtual de joias. Então eu faço o contato com eles, converso com eles quando tem algum problema ocorrendo no site ou nas redes sociais, preparo material para eles, então faço a distribuição, capto o que ele quer, crio os PICs, que são as pautas internas de trabalho, passo para o conteúdo ou para as redes sociais, passo para o pessoal de desenvolvimento e programação, caso tenha algum projeto de hot site ou website. Então eu vou fazendo as solicitações do cliente conforme a demanda. Como agência digital, como o nosso trabalho é todo comunicação digital, a gente acaba vendo 2 tipos de profissionais assim quando eles acabam de entrar no mercado de trabalho. Os que não têm nenhuma experiência com comunicação digital, mas que daqui a pouco têm um perfil, são pessoas mais exploradoras do universo digital ou já têm alguma intimidade com isso, a gente normalmente tem que fazer um processo de treinamento que passa por um overview geral da agência. E esse é um atalho muito bacana para quem já vem de um curso de comunicação digital. Então, assim, a grande maioria dos profissionais que a gente tem aqui hoje não tiveram uma formação acadêmica direcionada para o mercado digital. Mais recentemente, a gente começou a receber um volume maior de pessoas que passaram por programas ou treinamentos ou formações acadêmicas, daí sim, de comunicação digital. E para a gente isso nos dá acaba nos criando um atalho. Essas pessoas têm mais facilidade em adquirir um entendimento maior e mais amplo de todas as funcionalidades e setores que a gente tem na agência. Eu acredito que a formação hoje de comunicação digital seja bastante ampla, assim. Ela dê muito mais um alicerce para quem está fazendo. Isso eu percebo pelas pessoas que a gente contrata e que elas já vêm com digamos que o curso de comunicação digital consiga suprir as necessidades básicas e da base da pirâmide de comunicação digital. E para a gente é muito bom que dê um entendimento mais amplo de como funciona o mercado e como funciona uma agência.
Bom, a gente acabou de conhecer então um pouquinho da rotina da Jenny. Professor Daniel, é favorável o mercado de trabalho para o comunicador digital atualmente? Olha, Isadora, o mercado, entre outras razões, assim, é um mercado que remunera melhor do que na média do mercado de comunicação tradicional. E tem um outro apelo bastante importante, os alunos descobrem isso na prática dentro dos semestres do curso. Tem muitas profissões novas que estão se abrindo dentro do curso. Então, a gente costuma dizer, e a nossa última campanha de vestibular explorava esse aspecto, que era coisas que as outras graduações, as outras profissões vão descobrir daqui a algum tempo, a gente já está experimentando em sala de aula, porque o mercado já está demandando um tipo de formação específica e que a Unicinos é capaz, por ser a melhor graduação do Brasil por muitos anos já, é capaz de entregar esse tipo de graduação. Então, além do aspecto financeiro, de ter um lugar com poucos profissionais com essa formação, os que vêm de outras formações, eles precisam alguma adaptação. Também tem muita oferta de áreas como analista de marketing digital, de redes sociais, de curadoria de conteúdo, que outras graduações também podem desempenhar esse papel, mas a gente acaba tendo uma vantagem competitiva por pensar esse lugar do fazer já direto pelo digital. E professor Guilherme, o comunicador digital ele é novo no mercado. Como é que surgiu esse tipo de demanda profissional? Na verdade, eu também sou professor de outros cursos de comunicação, né? E a gente via que o tipo de comunicação que é realizado dentro da rede, que é uma comunicação que é de uma pessoa para outra pessoa, não existia e não estava sendo trabalhado ainda dentro das graduações tradicionais. As graduações tradicionais tratam do modelo de um emissor, uma grande mídia, para muitos. Quando nós começamos a ver que essa situação estava mudando, começou a ser necessário nós começarmos a pensar um novo modelo e daí acabou surgindo o curso. Acho que tem um aspecto aí que é legal que o Cão falou, que assim, as outras graduações fora da Unicinos, elas pensam com a mentalidade de imigrante digital. Lá em 2004, quando a gente bolou o curso, a gente pensou um curso voltado para os nativos digitais. Então, ele nasce digital. Ele não é uma adaptação de um outro currículo, de uma outra história. Ele já vem formatado pensando essas possibilidades e o que mais vai acontecer nas nossas vidas intermediadas pela tecnologia, né? Mas algumas pessoas ainda acabam confundindo, né, a atuação do profissional de comunicação digital com jornalista, publicitário, RP. Como é que a gente pode diferenciar, então, além dessa questão de ser um nativo digital, né, esse profissional dos demais? Assim, existem outras áreas de intersecção entre graduações, né? Então, por exemplo, a assessoria de comunicação é um território ainda em disputa entre duas clássicas graduações convencionais. É natural, e quando a gente começou, era muito mais difícil explicar o que nós, tanto o Cão quanto eu, atuamos no mercado, os nossos alunos atuam, do que hoje. Hoje, os objetos comunicacionais mediados por tecnologia são mais fartos no nosso cotidiano, né? Então, é fácil para os alunos dizerem para os pais, olha, nós vamos fazer curadoria de uma marca dentro do Facebook, dentro do Twitter, a gente vai produzir conteúdo para dentro do Instagram. Então, a forma de explicitar essa prática, ela é mais fácil hoje. 10 anos atrás era um pouco mais complexo, né? Porque o ambiente ainda estava se formando, as nossas práticas eram práticas ainda tentativas. Hoje a gente tem já uma carreira e uma série de produtos que nos dão essa guarida dessa qualidade pedagógica que o curso acabou conquistando. Então, tanto na atuação como também de explicar, né, para as pessoas, as tecnologias acabam facilitando para o profissional. Sem dúvida, né? Ele faz parte do nosso cotidiano, né? Até é uma coisa interessante pelo que o Daniel estava falando, porque o nosso aluno já é um aluno que nasce digital hoje em dia. Ele não é mais que nem o pessoal da nossa época, e aí desculpa por estar nos colocando meio velhos, né? Que migrou. Que migrou, né? Tu é publicitário, eu sou jornalista. Exatamente, e é um profissional que precisou ter uma formação extra para poder começar a pensar o digital. Hoje o pessoal já entra na rede social, já vê o post da sua marca preferida, já coloca na sua timeline, enfim, né? Ele já está replicando esse conteúdo, que é uma coisa que a gente não fazia anteriormente. E daqui a pouco até está entrando em contato com a própria marca, que é uma coisa que também não acontecia. Ou seja, tem um outro tipo de relação com a comunicação que não acontecia anteriormente. Claro, a seguir a gente vai falar então mais sobre as características diferenciais do curso de comunicação digital oferecido pela universidade. É um instante só, a gente já volta.
Voltamos a apresentar o Conexão Profissões, que hoje se dedica a falar sobre o curso de Comunicação Digital. Uma das maiores preocupações de qualquer estudante é conquistar um espaço no mercado de trabalho. Por isso, na graduação oferecida aqui pela Unicinos, o foco está em aproximar os alunos das empresas, o que reflete no alto índice de empregabilidade. Para ter uma ideia, cerca de 85% dos alunos são contratados logo no primeiro ano do curso. Professor Daniel, o que se deve a esse alto número de contratações? Acho que tem um grau de especialidade que nós oferecemos e o grau de engajamento também dos alunos com a proposta pedagógica da universidade, né? Tanto eu quanto o Caon somos professores de primeiro ano do curso e desde o primeiro momento eles estão envolvidos em atividades laboratoriais. Não é um curso teórico, ainda que a gente enfatize e valorize demais a teoria. As plataformas de tecnologia vão se modificar, só que a maneira como a gente tem como pensar os processos comunicacionais criativamente, isso é o que dá sustentação e perenidade para o profissional. Então, desde o início, ele tem uma forte carga conceitual, mas ele também tem uma forte integração com os laboratórios. O Caon, enfim, é um dos professores que trabalha fortemente com isso. Então, tem uma mescla interessante entre laboratório e sala de aula, que faz com que eles já adquiram várias competências importantes no primeiro ano. Então, isso faz com que o mercado sedento por profissionais com essa formação, somada a essa característica do curso, resulta nesse índice que tu falou. E professor Guilherme, como é que então ocorre essa aproximação do mercado de trabalho, das empresas durante o curso com os alunos? O curso ele já tem a presença de muitos profissionais dando aulas ou mesmo circulando dentro das nossas disciplinas, né? Além disso, nós fazemos todo um esforço, tanto com relação aos estágios, quanto com relação à própria, como é que eu vou dizer, a própria maneira que a gente lida com os alunos para já identificar quem já tem alguma aptidão natural para certas vagas, como que a gente pode enviar essas pessoas. Então, tem uma conversa muito forte, né, com as empresas. Você pode dar um exemplo concreto, assim, que aconteceu, né, mesmo no curso dessa aproximação? Eu sou professor da disciplina de estágio, então eu estou muitas vezes colocando eles dentro das empresas e eu posso te dizer que às vezes a gente falta aluno para poder preencher as vagas que estão nos solicitando, né? Eu acho que esse é o melhor exemplo que a gente tem. Tem uma característica importante, assim, que eu acho que é legal da gente ver. Nós oferecemos 30 vagas por ano. A gente não preenche as 30 vagas por ano por uma série de condições. Mas a gente está na 8ª turma que se formou nesses 12ª turma do curso. Então já existe um número de alunos importante no mercado. Então esses alunos hoje nos procuram e que também Caon, trazem, né? Querem esses alunos assim, que estão agora eu aqui, sei né? que a formação é desse jeito, eu experimentei, era outro momento, mas eu preciso de um outro que me ajude, que Sim. fique do meu lado, que eu prepare para um momento de eu vou ser promovido e tal. Então, existe uma quantidade importante de alunos nossos no mercado que já estão contratando os nossos alunos ainda em formação. Então, isso é muito legal porque a comunidade, né, troca bastante esse tipo de dados. Outro ponto importante, Isadora, que a gente não pode deixar de comentar é os alunos, então, que viajam através dos programas de mobilidade acadêmica oferecidos aqui na Unicinos. É verdade, Júlia. Um exemplo é o Murilo Henneman, que viajou através do Campus Party Brasil, que é uma oportunidade que o curso oferece. E ele também foi para 2 países asiáticos, através do programa Top China e do Ciências Sem Fronteiras. Vamos acompanhar. O curso de comunicação digital apareceu na minha vida por acaso, né? Eu estava procurando um curso para fazer e faltando 2 dias para acabar a inscrição do vestibular, eu acabei encontrando comunicação digital e vi, talvez seja esse o curso que eu queira fazer. E ainda veio meu irmão e falou, esse curso parece ser tua cara, porque une internet, que é uma coisa que tu é super ligado, que é uma coisa que modificou minha vida de uns tempos para cá, e traz essa coisa de questão de ser comunicativo, de trabalhar com criação, criatividade, até um pouquinho de inovação. Então eu vi, esse vai ser o caminho que eu vou escolher. O curso, ele abriu muitas portas, né? Começar no início, assim, que ele já proporcionou trabalho como voluntário junto ao TEDx Unicinos, que é um evento que sempre acontece pela Unicinos, oportunidade de fazer intercâmbio junto à Campus Party Brasil, que é uma outra coisa que o curso também oferece. E além disso, eu consegui ir para a Coreia do Sul e para a China. China, eu fui pelo Santander Universidades, no intercâmbio aqui da Unicinos. E eu fui para a Coreia do Sul também, no intercâmbio, só que dessa vez eu fui pelo Ciências Sem Fronteiras. São locais que, apesar de estarem geograficamente próximos, são muito diferentes. E a minha experiência lá também foi
foi bem diferente, assim. Porque, por exemplo, na China, nós fizemos um curso de sustentabilidade, nós fizemos uma coisa mais voltada para entender a sociedade chinesa, aulas sobre esse tipo de teoria, esse tipo de assunto. Enquanto que na Coreia do Sul, fiz aulas mais voltadas ao meu curso, por exemplo, aula que eu fiz lá de design de informação, visual information, fiz aulas de Arduino, fiz aulas que são mais próximas ao que eu estudo aqui na comunicação digital. Tanto que eu consegui aproveitar minhas aulas fora, junto ao meu curso aqui no Brasil, que acelerou a minha formação. Eu acho que eu sou um dos caras da comunicação digital que mais passou por tipos de trabalho diferentes. Eu comecei junto na Gexcom, que eu trabalhei na agência de comunicação experimental da Unicinos, a Gexcom. Eu trabalhei como web, então ficava envolvido na parte de planejamento, na parte de design, até programação de websites. Depois fui para a TV Unicinos, que eu trabalhei como repórter, com mídias sociais. Depois disso, eu trabalhei na Ubinuri, que é uma empresa sul-coreana de desenvolvimento e mercado de aplicativos na Coreia do Sul, e na Hyundai também. Então, trabalhei na Hyundai com um projeto de inovação e design. E agora aqui no Brasil eu estou trabalhando com produto e desenvolvimento. Então, pesquisa, produto e desenvolvimento. E branding também. Então, acredito que eu passei por todas as áreas que o curso diz que tu pode abordar na vida. Obrigada, Murilo, por participar do programa. E agora a gente aproveita para conhecer o Jefferson Brown. Isso mesmo, Isadora. Nós vamos acompanhar o depoimento desse aluno egresso da turma de 2012, que sempre quis ter a experiência de atuar no exterior. E hoje ele trabalha na Índia. Vamos conferir. Eu escolhi o curso principalmente pelo meu interesse pela indústria criativa. Eu tive algumas experiências nessa área antes de entrar para a faculdade e elas acabaram guiando totalmente a minha decisão. Já no segundo mês do curso eu comecei a estagiar e quando eu me formei eu estava trabalhando como efetivo. E ambas as experiências na área de comunicação digital. Aí passado um tempo eu decidi que eu queria ter uma experiência no exterior, mas eu queria ir para algum país que me tirasse da minha zona de conforto. Então eu iria para a Lituânia, mas o processo de visto de trabalho deles é muito rígido e também um pouco demorado. Eu acabei decidindo vir para a Índia. Em relação a vir para a Índia, o maior desafio que eu encontrei foi o medo de não me adaptar. Desde da alimentação, os costumes, tudo é muito diferente aqui. Do momento que eu acordo ao momento que eu vou dormir, a minha rotina é completamente diferente da que eu tinha no Brasil. Mas esse medo ele acabou não se concretizando. Eu estou gostando da Índia de uma maneira que eu não esperava. Realmente, a cidade que eu estou morando oferece muita coisa e tem muita coisa que eu nem sei ainda. Tipo, é a maior cidade da Índia, como se fosse comparada a São Paulo no Brasil. Eu estou trabalhando em uma startup chamada Geminate. A gente trabalha com Social Media Intelligence. Eu trabalho no time de marketing digital, especificamente com métricas digitais. A empresa tem como clientes algumas grandes marcas da Índia e está crescendo de uma forma acelerada. Quando eu fiz a minha entrevista, por Skype no caso, eu fiz em novembro de 2014 e eu acabei, por alguns motivos, chegando aqui somente em fevereiro, e quando eu fiz a entrevista a empresa tinha 60 funcionários, em torno de 60, quase 70. E quando eu cheguei aqui já tem mais de 100. E para quem está pensando em fazer comunicação digital, eu digo que é uma boa escolha. Com certeza o curso teve um papel importante nas decisões que eu tomei ao longo da minha carreira e também foi o que me abriu algumas portas que talvez eu não teria tido acesso sem o curso. Obrigada, Jefferson. E olha só que interessante, 35% dos alunos da turma de 2012, da qual ele fez parte, fizeram intercâmbio. Um número considerável mesmo, Isadora. A gente segue com entrevista aqui no estúdio. É isso aí, professor Daniel. O incentivo para esses alunos realizarem algum programa de mobilidade acadêmica é bem forte dentro do curso, né? É bem forte porque tanto eles, né, a gente tem vários exemplos de alunos que já foram para fora, quanto professores nossos, né, doutorandos ou professores que participaram dos programas de mobilidade que a universidade acaba disseminando, fazem com que essa troca seja importante. O próprio Murilo, que a gente acabou de assistir, ele acabou se tornando uma referência entre os próprios colegas de alguém que está sempre indicando bons programas de intercâmbio no exterior. Uhum. E professor Guilherme, de que forma então que essas experiências elas podem se tornar algum diferencial, algo positivo para esses alunos? Obviamente, além da experiência de vida, né, conhecer uma cultura diferente, conhecer as maneiras pelas quais as pessoas trabalham,
com diferentes estruturas. Eles também têm uma questão muito interessante que a Índia, por exemplo, que foi citada antes, ela é um polo tecnológico hoje, ela exporta programadores. Então eles têm um conhecimento de ponta que depois o aluno ou mesmo o egresso acaba trazendo de volta para o curso. Então, sempre uma boa experiência. Com e no certeza. próximo bloco, você vai conhecer 2 alunos egressos que apostaram no próprio negócio. E tem mais entrevista aqui no estúdio. Voltamos a apresentar o Conexão Profissões. Já deu para perceber que o profissional de comunicação digital pode atuar em diversas áreas ligadas à comunicação e à tecnologia. É sim, Isadora. Agora nós vamos conferir o depoimento do Rumeni Pires, que montou uma produtora de conteúdos audiovisuais juntamente com o Luca Mendes, outro egresso do curso. E o melhor, ele trabalha sem sair de casa. Acompanhe. Desde a época do curso eu gostei de trabalhar com vídeo. E aí começou pessoas que sabiam que eu gostava de trabalhar com vídeo me oferecerem alguma coisa aqui ou ali, algum trabalho, sabe? Então, ou algum clipe para fazer. E aí eu pensei assim, bom, eu vou começar uma empresa disso, né? Aí tinha um amigo meu que estava meio que gostava dessa área, também não estava trabalhando com nada fixo. Então, a gente resolveu se juntar e formar essa empresa. É um trabalho que eu e o Luca fazemos do começo ao fim, assim, a gente faz a captação, a gente edita, a gente faz a pós-produção, a gente tem as ideias, os roteiros, tudo. E os nossos trabalhos consistem basicamente de clipes, a maior parte dos nossos trabalhos são clipes, que a gente consegue, por causa que a gente tem uma parceria com um estúdio em São Leopoldo, então a gente conhece bandas através desse estúdio e acaba fazendo trabalhos fora do estúdio também para essas bandas. E a gente fez institucionais para Unicinos, para o curso de comunicação digital e talvez faça para outros cursos ainda que tenham interesse. E a gente tem curtas próprios que a gente gosta de fazer também, que a gente roteiriza e depois grava, vai atrás de atores, produção e tudo mais. Eu meio que estabeleci horários assim que eu trabalho e eu mantenho essa disciplina. E normalmente eu não sou um cara muito matutino, assim, então eu faço coisas mais físicas pela manhã e logo depois do almoço eu trabalho até umas 8, 9 horas, dependendo do trabalho. O maior desafio foi no começo a questão de equipamentos e software, porque tudo é caro, né? Então a gente não tinha dinheiro e não tem ainda. E a gente começou com softwares gratuitos, que não precisa pagar nem mensalidade nem nada. Ou a versão gratuita do software, assim, mais simplificada. Tinha bastante trabalho para editar algumas coisas. E equipamento de câmera, a gente tinha uma câmera só e o modelo mais rudimentar, assim, da Canon. E ao longo dos primeiros trabalhos a gente começou a investir mais em equipamento, comprou uma segunda câmera, a gente comprou softwares melhores e tudo mais. E agora a gente está juntando dinheiro para continuar investindo. O meu grande ganho na comunicação digital foi as várias áreas às quais eu fui apresentado, várias pessoas que eu conheci no curso, entre professores e alunos, sabe, contatos, porque ele reúne vários tipos de pessoas, vários estereótipos diferentes, sabe? Não é um curso que é focado num tipo de profissional só. Então essa abrangência de áreas e pessoas que tu conhece no curso, ela abre muitas portas, independente da área que tu vai escolher depois. Obrigada, Rumenig. Nós temos mais um depoimento para acompanhar, agora de uma egressa do curso que também decidiu criar o próprio negócio. No caso da Letícia Birk, ela trabalha com produção de filme e fotografia infantil. Por não possuir um estúdio físico, os ensaios acontecem na casa dos clientes ou em locações. Confira. Tive a ideia de montar o meu próprio negócio, porque eu e uma amiga, nós já sentíamos que nós tínhamos bastante afinidade para trabalhar juntas. Nós duas temos competências bastante diferentes, então acreditávamos que trabalhando juntas daria bastante certo. E nós duas tínhamos essa vontade de empreender, de ter nosso próprio negócio. E juntas a gente foi fazendo reuniões, fazendo pesquisas, buscando referências. E até que a gente chegou à conclusão de que tinha algo que nós gostávamos e que nós tínhamos em comum, que eram as imagens. Ela já trabalhava como fotógrafa e eu já trabalhava como videografista, né? Então eu fazia animações gráficas. Então a gente foi tentando encontrar dentro disso o que a gente poderia atender, se a gente atenderia mais agências, se trabalharia mais com publicidade ou com pessoa física.
E assim a gente foi conversando até que a gente chegou num denominador comum de trabalhar então com pessoa física, trabalhar com fotografia e com vídeo para famílias e gestantes, bebês. A gente pré-estabeleceu dentro do negócio o que cada uma faria, né? É como uma microempresa, então nós duas acabamos desempenhando várias atividades dentro da empresa. A minha sócia, a Francine, ela trabalha fazendo a parte de atendimento e a parte do financeiro e a parte fotográfica. Eu faço mais o marketing, faço as artes gráficas de fechamento de material e os vídeos. Então a gente já tendo essas atividades bem estipuladas, ficou mais fácil para a gente se organizar. Inclusive a gente definiu isso de acordo com as aptidões de cada uma. Então acabou dando bem certo assim dentro desse formato de trabalho. E a gente acabou conseguindo se organizar, cada uma trabalhando no seu espaço. Pelo menos uma vez por semana a gente se encontra para fazer reunião. E eventualmente, algumas vezes por semana, a gente tem ensaios, às vezes no final de semana. Então a gente se fala todo dia e se vê com bastante frequência. Eu tenho ali na minha sala tudo que eu preciso, tenho um escritório montado e já estruturado para as minhas necessidades. Não teria por que tá num espaço diferente desse e do trabalho que a gente desenvolve hoje. É até gostoso tu estar trabalhando em casa. A gente inclusive trabalha também com famílias, então tudo se mantém num ambiente muito familiar assim. Então acaba sendo muito natural, por mais que eu já tenha trabalhado em empresa e que tem um formato completamente diferente, né? Hoje eu me sinto bem situada nesse espaço, dentro desse universo de trabalho. E nós voltamos com os nossos entrevistados aqui no estúdio. Professor Daniel, é uma boa opção criar o próprio negócio? Sem dúvida, a Unicinos tem o melhor parque tecnológico do Brasil, já pelo segundo ciclo completo, né? Agora a melhor incubadora do mundo por uma instituição certificadora da Holanda. Os nossos professores são professores que estudam fartamente o tema. A universidade incentiva demais a questão do empreendedorismo intrainstitucional ou para fora, né? E a gente está vendo nesses casos, tanto do Rumeni quanto da Letícia, de alunos que uniram as suas aptidões, as suas vocações, com a possibilidade deles manterem e cultivarem um negócio que tem a sua cara, o seu jeito, o seu humor, né? E além disso, quais as outras vantagens também de abrir o próprio negócio? Sempre tem algumas desvantagens junto com as vantagens, né? Uma delas é tu tem que ter algum tipo de conhecimento que normalmente não se trabalha muito, que é toda a questão de gestão, de impostos, de gerir o próprio tempo, gerir o tempo das outras pessoas. Então, de alguma maneira, a gente tem algumas cadeiras dentro do curso, como gestão de empresas de comunicação digital, que trabalham essas competências. Não são todos os alunos que vão querer desenvolver essa habilidade, essa competência de ter que gerenciar essas múltiplas etapas do processo de um negócio, porque ele é realmente mais complexo, né? Então, a gente tem, às vezes, uma visão meio romântica, que ter um negócio próprio é acordar a hora que quer, trabalhar a hora que quer. Não, às vezes é trabalhar bem mais do que trabalhar com carteira assinada. E, professor Guilherme, que tipo de dicas você daria, então, para quem quer investir no próprio negócio? O que tem que ter um certo cuidado aí? Olha, antes de mais nada, tem que ter um bom planejamento, que é uma coisa que nós enfatizamos bastante dentro do curso. Tem que pensar bem, tem que ver quais são os seus custos, tem que ver quais são os recursos que vai alocar. E, além disso, ter persistência, porque nem sempre vai ser aquela coisa de eu vou abrir um negócio e mês que vem eu vou, já está cheio de clientes e bacana. Tem que ter muita prospecção, tem que ter uma paciência, às vezes, né, que lidar com burocracia, enfim, com uma série de questões. Mas, normalmente, vale muito a pena para quem tem essa garra. Tá certo, então muito obrigada, professores, pela presença de vocês. Obrigado. E até mais. Muito obrigado. E o Conexão Profissões de hoje fica por aqui. Para conferir esta e outras edições, acesse nosso canal youtube.com/TV Rádio Unicinos. Até o próximo programa. Tchau!